cuidarem, isso dá um reflexo na vida da mulher também, viu? E eu vou tirar todas essas dúvidas que eu estou recebendo aqui do doutor João Bosco, que é urologista. Seja muito bem-vindo, viu? Um prazer imenso de receber. Obrigado, Sabrina. E eu já começo perguntando por que é que o homem demora tanto a se cuidar, doutor? Essa pergunta é difícil de responder, né? Você já começou com uma pergunta bem complicada. Na verdade, a gente tem um tabu muito grande em relação à saúde masculina, principalmente na população mais idosa. A gente vê isso com bastante frequência. No consultório eu vejo isso todos os dias. Os nossos pacientes idosos, eles têm uma resistência maior em relação a procurar uma prevenção quando se volta para a parte, principalmente da parte masculina, que é o órgão mais voltado aí seria a próstata, né? Que é a joia de ouro da nossa campanha Novembro Azul. Exatamente. E falando um pouquinho sobre a campanha e a importância dessa questão da prevenção, quais são as medidas mais eficientes que o homem deve fazer, deve traçar na sua vida para evitar o câncer de próstata? Então, basicamente, Sabrina, a gente sabe que o câncer de próstata, ele é uma doença insidiosa, né? Ela, na verdade, ela evolui sem causar sintomas. Então, o objetivo da nossa campanha Novembro Azul, que é uma campanha nacional, que esse ano está completando 11 anos de criada essa campanha, que foi inspirada inclusive na campanha do Outubro Rosa, que é voltada para o câncer de mama feminino, onde a gente preza nessas campanhas o diagnóstico precoce da doença. A gente sabe que quando a mulher tem um diagnóstico precoce do câncer de mama, a perspectiva de vida dela é totalmente diferente quando já tem uma doença avançada. Isso não é diferente quando a gente relaciona isso com a próstata. Então, o câncer de próstata é uma doença insidiosa, como eu falei, ela não causa praticamente sintomas. E quando, às vezes, vem causar sintomas, é uma doença bem avançada, que tem uma perspectiva de vida muito ruim, tanto quanto tratamento, quanto pensar em cirurgia ou até medicação. Então, o nosso foco na campanha Novembro Azul é exatamente detectar essa doença antes que ela cause um transtorno maior, onde a gente possa tratar ela e, com início precoce, a gente consegue uma cura de até 90%. Exatamente. E aí, antes mesmo de iniciar o tratamento, quando já tem o problema, a gente fala nessa questão das prevenções. De quanto tempo é necessário ir ao urologista, fazer um check-up, vamos dizer assim, cuidar melhor da saúde? Isso, Sabrina. O que eu falo para meus pacientes? Eu falo que a gente tem que ter um acompanhamento rotineiro ao médico. Seja ele seu médico clínico geral, ou seja ele o urologista voltado para o masculino. O urologista, a gente sabe que a sociedade brasileira, assim como a sociedade americana e europeia, eles recomendam que a gente procure o urologista a partir de 50 anos de idade, de caráter anual, junto a ele fazer o exame de rotina, que seria um laboratório onde contém o PSA, que é uma enzima produzida especificamente pela próstata, e também fazer o exame físico, que é o grande tabu masculino, mas isso tem que ser feito anualmente. A gente sabe que como o câncer cresce devagar, esse tempo é o suficiente para a gente todo ano fazer e ter um conforto melhor. Lógico, a gente sabe que tem uma população, que a gente chama população de risco, né, que são os pacientes que têm histórico na família de câncer. Doutor, meu avô teve câncer de próstata, meu pai teve câncer de próstata. A gente sabe que esses pacientes têm uma chance bem maior de ter câncer. Então, a gente tem que dar um incentivo maior, uma investigação maior. E esses pacientes, para mim, eu não deixo ele um ano, né? Eu termino acompanhando ele até um período mais curto, né? A cada 6 meses, pelo menos para ver o paciente, ver como ele está e solicitar laboratório. Mas o ideal, uma vez ao ano. Exatamente. A gente, quando fala, e eu acho que você lembra bem quando eu falei, olha, isso reflete muito na questão da mulher também. Por que eu falo isso? Muitos casais têm tido atritos com relação a isso. Acaba a mulher tendo que marcar a consulta ao urologista, procurar se cuidar, porque isso pode refletir na vida sexual, claro, na vida familiar como um todo. Quais são os maiores prejuízos que se tem com relação a isso? Sei que no seu consultório tem muita queixa sobre isso. Tem, com certeza tem. O que a gente sabe? O câncer de próstata, por ser um órgão que está intimamente relacionado com a nossa vascularização pélvica, né, que é uma vascularização dos órgãos sexuais propriamente dito, né, qualquer cirurgia nessa área vai trazer um grau de deficiência vascular. E a gente sabe que para nós homens ter uma relação sexual, a gente precisa ter ereção, e a ereção vem da vascularização. Hoje em dia, né, antigamente, eu falo antigamente, mas há uns 30 anos atrás,
quando você falava em câncer de próstata, geralmente você condenava aquele paciente a acabar a vida dele. Hoje em dia a gente consegue fazer uma cirurgia, isso, lógico, quando a gente detecta a doença no estágio mais precoce. A chance de você conseguir ainda manter ereção e manter a função miccional normal é alta. Lógico, às vezes a gente precisa usar alguma medicação para ajudar nisso. Eu sei sim a sua ênfase com relação à parceira. Eu acho que isso impacta muito na qualidade de vida do homem. Sim. Né? E isso não é incomum o paciente chegar para mim e falar que às vezes não quer operar porque acha que vai mudar a vida dele e quer fazer um outro tipo de tratamento. Tem esse preconceito também. Tem. E aí, às vezes, ele quer fazer um outro tratamento voltado para o câncer, que também existe, que seria uma radioterapia, por exemplo. Sim. Mas aí essa radioterapia também vai trazer malefícios para o paciente, né? E às vezes ele não conhece, ele acha que só o pior é a cirurgia. E aí eu lembro aos meus pacientes, o ideal é você operar ou tratar o quanto antes, né? Às vezes tem câncer de próstata que é tão inicial que a gente só acompanha o paciente para você ver como é o câncer de próstata. Exato. Então, no início a gente pode dar uma amenizada nisso aí para evitar uma coisa pior. Exato. Tem pacientes que você se enquadra, né, como a gente chama de vigilância ativa. Lógico, é um perfil voltado, específico, não é todo mundo que se encaixa nesse perfil. E que dá uma qualidade de vida maior ao paciente, assim, para ele aproveitar um pouco mais a vida dele até um ponto que a gente vai poder tratar ele, entendeu? Mas o ideal, com certeza, é a gente tentar tratar o quanto antes. Doutor, quais são os fatores de risco que contribuem para a pessoa, para o homem, ficar propício a ter o câncer de próstata? Existem alguns fatores específicos por conta da qualidade de vida ou do excesso de algo, de alguma coisa? Existe, Sabrina, existe. Os estudos hoje mostram pra gente que, além da histórico familiar que eu já relatei aqui, é um fator de risco bem importante, gira em torno de 5 vezes mais chance de você ter câncer de próstata relacionado a uma pessoa que não tem histórico familiar. Então, isso é um fator de risco que a gente considera bastante. O outro fator de risco também é a população afrodescendente, né? Os negros, eles têm uma relação maior com o fator de risco, tanto para doença cancerígena como para doença da próstata, especificamente. Existem outros fatores de risco que foram descobertos ou associados recentemente, que é a obesidade. A gente sabe que a obesidade é uma doença inflamatória crônica e, como qualquer outra doença inflamatória crônica, ela tende a acelerar qualquer processo deletério do teu organismo. Então, se você já tem ali um câncer de próstata que talvez não iria nem te causar problema, se você tem uma obesidade, que o seu corpo está todo inflamado, aquele câncer passa a desenvolver mais rapidamente. O tabagismo também a gente não pode deixar de lado. O tabagismo é um fator de risco para qualquer tipo de câncer, então a gente também não pode esquecer o quanto é importante isso. É verdade. Né? O etilismo menos relacionado. Então, o tabagismo, obesidade, histórico familiar e a raça são esses 4 pontos. Sim. E o outro crucial, que eu quase esqueço, mas não porque não tem relevância, mas é porque é praticamente característico, né? O câncer de próstata ele atinge a população mais idosa. Isso, eu já ia perguntar isso sobre a questão da idade, porque tem muita gente, eu estou muito novo, eu tenho 30 e poucos anos, tenho 40 e poucos anos, enfim. Me conta um pouquinho sobre isso, essa questão da idade, o rastreamento. Isso, tem alguns estudos que mostram pra gente, Sabrina, que o câncer de próstata, numa população em torno de 40 anos, você vai achar um portador de câncer de próstata para cada 100 mil pessoas. Certo. Entre 60 anos e entre 50 anos e 60, você vai achar um a cada 100 pessoas. Então, um homem a cada 100 nessa faixa de 50 até 60. E acima de 60 até 80 anos, você vai achar um a cada 18. Então, assim, vai afunilando muito, né? A gente sabe que quanto maior a idade, maior é o risco de ter câncer de próstata. E aí eu já quero saber de dicas, porque todo entrevistado que eu trago aqui, eu digo, me dá uma dica, me dá uma orientação aí, vou fazer isso pelos nossos homens. Me dá uma dica, uma orientação de como evitar o câncer de próstata, como ter uma vida mais saudável, quando você consegue ter ali no seu consultório os pacientes que estão reclamando de alguma coisa, o que é que eles mais reclamam? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a rotina saudável que a gente deve ter para poder evitar o câncer de próstata. Sim, Sabrina. O câncer de próstata, a gente tem alguns fatores que a gente já conhece agora. Eu até falei para você, estão relacionados à obesidade. Então, o paciente às vezes está sobrepeso. A gente sempre tenta orientar
né, ter uma vida saudável, perder aquele excesso de gordura que está inflamando o teu organismo, né, parar os hábitos tabágicos, por exemplo, também é um fator bem importante. E existe hoje a medicina preventiva, é uma medicina bem ampla, né, e a gente sabe que tem algumas medicações que não é que vai prevenir o câncer de próstata, né? Eu falo para o meu paciente, é difícil você falar que vai prevenir o câncer de próstata, mas tem algumas medicações que ela tende a desinflamar mais teu organismo e a gente sabe que a desinflamação leva a uma vida mais saudável. Aí, nesse caso também, eu quero que você já fale um pouquinho sobre os adolescentes, aquelas pessoas que estão começando na vida sexual ativa e tá lá entre seus 16, 18 anos, 20 anos, tem que se cuidar. Essa história de ir para urologista só quando tá com problema, não. Assim como a mulher que começa na menstruação vai procurar a ginecologista ou o ginecologista, também o rapazinho lá tem que começar a ir para o médico urologista também, né? Isso, doutor? Sabrina, vou até fazer uma associação aqui para que a população entenda. Por exemplo, o corpo de bombeiro existe lá. Todo mundo sabe que toda população, toda cidade tem um corpo de bombeiro, que é uma brigada anti-incêndio que vai te socorrer quando acontece um desastre. Lógico que a gente sabe que quando vem esse socorro, muitas das vezes causa danos, né? E o que é que o corpo de bombeiro preserva? Para você fazer uma prevenção contra incêndio. Aqui na TV Arapuã, por exemplo, você vai ver vários locais que tem o extintor, locais de saída, sinalização, porque isso é uma prevenção. Se tiver alguma coisa, a gente vai saber se direcionar e sair. Isso. Então, eu estou relacionando isso para você ter uma associação, porque a gente não tem que ir ao médico quando estiver pegando fogo, né? Olha, doutor, eu já não consigo ter ereção e eu acordo várias vezes à noite para urinar e eu queria vir agora. E o senhor tem 56 anos, nunca foi no urologista, sabe? Isso assim eu atendo rotineiramente, quase todos os dias. Isso é muito ruim, porque primeiro eu falo para o meu paciente, primeiro a gente vai se conhecer, o senhor tem que se conhecer. O senhor tem que conhecer o seu corpo, para depois a gente conseguir um tratamento eficaz para o senhor. E isso, respondendo a sua pergunta, né, os adolescentes hoje em dia, né, a população jovem, adulta, eles estão bem mais conscientes, né, em relação a isso. Eu tenho pacientes meus que vêm no consultório por 35 anos, que já têm histórico familiar, falam, doutor, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho medo de ter câncer. Eu digo, olha, calma. Né? Aí eu tranquilizo, explico para ele que agora é uma fase que ele tem que se cuidar da saúde dele, ele tem que prevenir essas coisas para que ele não venha ser surpreendido no futuro. É isso mesmo. Obrigada, doutor, viu? Muito obrigada pela sua disponibilidade em trazer esse assunto tão importante aqui. A gente trabalhar um pouco essa questão do Novembro Azul. Eu deixo aí os minutos finais para os seus esclarecimentos, seus agradecimentos e onde é que a gente te acha nas redes sociais. Para o pessoal aí de casa que tiver alguma dúvida, onde é que pode te encontrar? Obrigado, Sabrina. Eu agradeço mais uma vez o convite da TV Arapuã de vir aqui prestar informação de alta relevância à saúde masculina. Esse mês de novembro, que é um mês bem especial para a gente, né? Eu queria também passar aqui o meu Instagram, que está aí na tela. Me segue lá todos os dias, né? Com uma certa frequência. Eu posto informações tanto sobre o câncer de próstata, como qualquer outra doença do aparelho urinário, voltada para o homem, voltada para a mulher. Né? Não seja surpreendido quando tiver tudo pegando fogo. Né? Procure seu urologista, seja fiel à sua saúde, não deixe ser surpreendido, e eu acho que isso é o mais importante. Queria mais uma vez agradecer, Sabrina. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, viu, gente? Olha que bate-papo tão importante, né? Então, atenção, homens, vamos se cuidar, viu? Novembro Azul não é só o mês de novembro não para vocês se cuidarem, é durante o ano todo, mas a gente aproveita a temática, o Novembro Azul, que é para falar sobre o câncer de próstata, e deixa esse alerta para vocês. Procure o urologista, se cuidem. Pessoal, agora eu quero um tema bem importante.